Você pode levantar as suas mãos e receber milagre de Deus aqui hoje. Quando eu voltar nessa cidade, eu vou ouvir o teu testemunho, eu creio. Quando eu voltar nessa cidade, eu vou ouvir a tua vitória, o teu milagre. Quem crê nisso, aplauda Jesus bem forte. Se você puder, canta o refrão comigo, canta o refrão, vai. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar. Deus restaurou uma voz para a minha geração. Eu vou contar. Todo mundo aprendeu. Deus fez por mim. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz. Levante as mãos. Para a minha geração, um milagre. Aplauda Jesus. Amém. Eu quero render graças a Deus por essa oportunidade. Ainda tem mais algumas canções que nós vamos cantar, uma agora na oferta. Mas a Pamela me pediu uma que eu amo demais, e ela disse que vocês querem muito, e a gente vai cantar ela para fechar o culto celebrando. É aquela, dá vontade de pular. Quem deseja ouvir essa canção aí? Cadê o Pedrão? Sobe aqui, Pedrão. A gente pode encerrar com essa, pastor? Pode? A glória a Deus. Oh, glória! Quem pode aplaudir a Jesus? Eu fico a noite inteira aqui com vocês adorando ao Senhor. Obrigado, pastor. Tem alguém feliz com Jesus aí? Não, vou perguntar de novo. Tem alguém feliz com Jesus? Eu perguntei de manhã, eu vou perguntar novamente. Tem alguém que quer Cleve aqui com a gente, morando aqui em Montes Claros? Cleve, é uma honra, mais uma vez, uma satisfação ter você aqui conosco. E nós vamos pular muito ainda, viu? É diante de ti e nada é impossível. Irmãos, vamos continuar adorando a Deus, continuar adorando a Jesus. Mas antes eu tenho alguns recados, antes da gente ofertar, entregar a nossa generosidade, a nossa fidelidade a Deus. Primeiro recado é que nós temos, dia 30 de maio, teremos, o nosso segundo encontro com Deus. E nós mudamos o sítio, mudamos para um sítio maior, e por isso nós temos mais vagas. Teve gente que ficou feliz com a novidade. Põe na tela pra gente, por gentileza. As datas serão dia 30, dia 31 e dia 1º de junho. Você pode nos procurar. Hoje nós tivemos resultado, frutos do encontro com Deus de semana passada. Tivemos casais que casaram, se batizaram hoje. Glória a Deus, gente. Deus é fiel, Deus cumpre com as promessas. E nós já temos muitos frutos, testemunhos do nosso primeiro encontro com Deus. Você não pode ficar de fora desse segundo, dia 30 de maio. Você já pode fazer sua inscrição, porque são poucas. Mudamos para um sítio maior, mas as inscrições são poucas, porque a gente já tinha as inscrições que foram feitas. Segundo recado é que nós somos uma igreja relevante, somos uma igreja impactante, e eu estou aqui profetizando que nós seremos uma igreja que transforma multidão de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos querendo fazer aqui
o mercado solidário e o bazar solidário. E para isso, nós contamos com a sua ajuda. O que você precisa fazer? Ser uma oferta, ser uma pessoa generosa, que traz alimentos, que traz roupas, para que a gente abençoe outras pessoas. Se você tiver na sua casa, meu irmão, algo que você não usa mais, se você tiver uma cesta básica para trazer para a igreja, traga, porque nós vamos levar para quem precisa. Nós seremos uma igreja que não só transforma pessoas aqui no culto, no templo, mas sim uma igreja que impacta a sociedade, uma igreja que vai nas esferas e transforma as pessoas através do Evangelho de Cristo. Amém? Nós podemos contar com a sua ajuda? Você pode trazer, deixar no canto da igreja. A gente vai fazer uma caixa assim própria para você fazer sua doação, para que a gente faça periodicamente mercado solidário, bazar solidário, para que a gente faça a diferença na vida das pessoas. Então, uma pergunta para fazer: tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui na igreja Graça e Paz? Alguém que nos visita pela primeira vez? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tem mais alguém aí no fundo? Sejam bem-vindos. Vamos lá, igreja, vamos celebrar essa galera que está aqui. Vocês fazem parte. Aqui você faz parte. Sejam bem-vindos. Não somos uma igreja para você vir, mas uma casa para você pertencer. Nós estamos aqui para servir vocês, aqui para servir a sua família, a sua casa. Conte conosco. E mais um recado é que nós temos cultos terça, quinta, sábado, 19h30. E um recado para os pais de adolescentes. Nós temos o Eleve, adolescentes de 12 a 17 anos. Você que é pai, traga o seu filho para a igreja. Todo sábado, 18 horas, Eleve. Culto para os adolescentes. E 19h30, o culto para os jovens. Incentive o seu filho a vir para a igreja. Eu sou fruto de passar na salinha das crianças, passar em culto de adolescente, culto de jovens. E a igreja é importante, meus irmãos, não só para nós nos alimentarmos, mas para a gente estar infiltrado nas programações da igreja, que a gente seja um corpo com Cristo. Amém? Amém? Mais um recado. Hoje pela manhã nós tivemos aqui na igreja casamento. Dois casais se casaram. E aqui fica um convite. Se você tem o desejo de casar ou conhece alguém que tem o desejo de casar, pode nos procurar. Se você tem um conhecido, uma conhecida que está junto, mas não é casado, união estável, o pastor Gil está aqui casando as pessoas carentes que quer se casar, não tem a condição, é gratuito. Nós vamos arrumar para você o vestido, o terno, para que você case e seja legal, efeito civil e religioso. Pegue aí o envelope da sua oferta, pegue aí o seu dízimo, pois nós estamos em um culto, e um culto é sobre entregar a Deus. Olha só, todo culto você presta a Deus, você não vem receber, você vem entregar. E nós entregamos a nossa adoração como forma de canto, como forma de erguer os nossos braços. E hoje nós vamos declarar o Deus que nós servimos. Com a nossa oferta, com o nosso dízimo, nós vamos declarar o Deus do nosso coração, aquele a quem nós confiamos. Então esse é o seu momento de você ser fiel e ser generoso. A palavra diz que o generoso prosperará, e nós temos essa oportunidade agora de exercer
princípios para herdar as promessas que já nos foi disponíveis. Você tem muitas formas de ser generoso. Tem o Pix na tela, tem as máquinas de cartão, as salvas vai passar pela nave da igreja, e tem aqui o gasofilaço. Você pode colocar o seu dízimo, a sua oferta, você pode colocar no altar que nós estaremos consagrando o seu dízimo e a sua oferta. Se você fizer um Pix, venha ao altar, simbolizando, pegue o envelope, simbolize o seu Pix, para que nós venhamos a orar aqui sobre sua vida, em nome de Jesus. Enquanto o louvor ministra mais uma vez, seja grato a Deus, seja generoso e seja fiel. Aleluia. Aleluia. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe perguntou com medo: aonde é que você vai? O menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer. Mulher, eu posso imaginar os olhos do menino. Você pode ficar de pé pra gente adorar mais uma vez? Muita alegria em poder ajudar. Muito forte essa letra. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome. Grande foi o milagre, e todos puderam ver e crer. E com Jesus o pouco é muito, assim também creu aquele menino. E com muita fé trouxe o seu cestinho. Você é dessa época que eu sei que poderia imaginar que o menino ia agitar. Deus vai usar você para ganhar a tua família. Quem crê nisso? É assim que Deus, Ele usa quem Ele quer. Quem pode levantar as mãos? Enquanto o guitarrista vai tocar, levante as suas mãos e faça assim, ó. Uou! Eu profetizo que você vai ganhar a tua família para Jesus.
Eu profetizo, você vai alimentar uma multidão com a palavra de Deus. Quem crê nisso faz barulho. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar? É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer. Mulher, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Bem forte, última vez, vai. Menino, homem, oh, e você aplaude a Jesus bem forte. Ei! Glória a Deus. Irmãos, Cleve tem um projeto missionário. E essas jaquetas, o recurso dela vai todo para esse projeto. Está na promoção hoje, você pode adquirir ali na lojinha. Após o culto, tem camisetas, tem essas jaquetas. Não perca por nada. Olha que jaqueta linda, que jaqueta bonita. Está passando aí na tela. Passa lá. As jaquetas estão 280. Passa cartão em 3 vezes. Passa no Pix, várias formas. As camisetas 80. Abençoe. O recurso é todo para o projeto missionário. Estenda suas mãos. Pai, nós agradecemos a Ti pelas ofertas, pela generosidade dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, que todo recurso resulte em obras, Espírito Santo de Deus, em ações de graças. Retire do nosso meio toda incerteza, Pai, da Tua provisão. Retire do nosso meio toda mentalidade escassa, caída. E nós acessamos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais para as nossas vidas. Nós abençoamos cada um que aqui está, e que a unção, a graça e a paz esteja sobre a nossa vida e na vida daquele que crê. Diz amém e graças a Deus. Eu quero convidar as crianças, vem correndo as crianças. Pode se assentar, igreja. Tudo bem? Estenda suas mãos, as crianças. Pai, nós consagramos cada criança, cada coração aqui, cada mente. Espírito Santo de Deus, que cada criança venha crescer no caminho, pois os pais estarão no caminho. Que cada um, Deus, venha ser aqui um futuro profeta, pastor, um missionário, que eles venham exercer o chamado que o Senhor entregou para cada um deles. Nós, com o sangue poderoso de Cristo Jesus, abençoamos cada um deles e cortamos, lançamos por terra toda a estratégia do mal sobre a vida deles, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Podem ir, criançada. Quero chamar aqui nossa pastora Marilda. Uma salva de palmas para Jesus na vida da nossa pastora. Lembrando a todos que você pode adquirir seu livro, o livro da nossa pastora Marilda, Gênesis, a origem aponta para o destino. E a autora vai estar aqui, autografando o seu livro pós o culto. Amém? Boa noite, igreja. Graça e paz. Vocês estão felizes? Olha para o seu irmão do lado e diga: eu estou. Você está? Se ele sorriu é porque está. Diga para ele: seja muito bem-vindo. Porque felicidade não é uma circunstância, é um estado. É por isso que a gente pode sim perguntar: você está feliz com Jesus? Sim. Independente de qualquer situação.
A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero louvar a Deus por essa conferência, pela vida de Pastor Pedro e toda a equipe, pelo tema, pela sensibilidade no Espírito, de trazer para nós um tema que eu tenho plena convicção no meu espírito, que é o próprio Deus ministrando algo em nosso coração. O tema dessa conferência é de volta à inocência. Você pode repetir comigo? E de fato, a palavra é essa, de volta à inocência, porque em algum momento da nossa jornada, nós perdemos a inocência. Eu quero trazer, em cima do texto do pastor André, pela manhã, e trazer um entendimento claro daquilo que o Senhor, que o Espírito Santo ministrou em meu coração. Portanto, eu quero começar a passear na Bíblia com vocês aí, a partir de Mateus capítulo 18. Ao encontrar Mateus 18, a partir do versículo 1, fica de pé. Vai projetar para te facilitar. Essa Bíblia que eu costumeiramente utilizo, por ser letra grande, e aí eu nem preciso de óculos, essa é a estratégia. Ela é NAA. Então eu leio muito NAA, mas eu leio todas as versões, porque eu amo a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus aí? Pouquinha gente, Senhor. Quem ama a palavra de Deus aí? Amém. Ela é a bússola. Ela é o farol. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é rocha. Ela é o próprio Cristo. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Repita comigo: de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus, se não converter o coração como de uma criança. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para este que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado, afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que eles existam, os escândalos, mas ai de quem é responsável por eles. Se a tua mão ou o teu pé leva você a tropeçar, corte-o e joga fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois e ser lançado no fogo do inferno, ou no inferno de fogo. Coloca a mão no teu coração e diga assim: entendi, Espírito Santo. É uma conferência para me trazer de volta a inocência. E se conferência é para conferir,
eu te dou liberdade. Passa em revista, desde o alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, e arranca de mim o que não te louva, o que não te agrada, o que não te pertence, o que não colabora com o reino. Eu decidi, eu estou na conferência, e eu digo à minha alma: aquieta-te agora. Eu digo ao meu espírito: esteja disposto, disponível para ouvir a voz do Senhor. Eu quero, Jesus, ouvir a tua voz, receber a tua palavra e não ser negligente, nem omisso. Eu quero sair daqui um sábio praticante da tua bondosa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Você orou com fé? Então abraça a pessoa que está do seu lado e diga: graça e paz. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sabe que eu amo você, mas esse momento eu não quero conversar. Esse momento eu quero ouvir a voz do Todo-Poderoso. Amém? Vamos começar por aqui. Para quem já adquiriu o livro, para quem já leu o livro, sabe do que eu estou tratando no livro. E pastora Suzian, ela me deu um feedback. Um beijo no seu coração, pastora. Porque eu tô, fala comigo assim, o feedback do que vocês leram lá. E ela falou: pastora, eu devorei o livro. E é didático, é simples e básico. Eu falei: você resumiu tudo o que eu queria no livro. O livro trata de assuntos elementares no reino. Pensa um livro que eu quero que você senta, para quem toma café, uma xicrinha de café, e você vai conversar comigo lendo o livro. É tudo que eu prego aqui, dia sim e dia também, que eu estou pregando. Eu amo Jesus. E se você me perguntar para que eu nasci, eu digo: eu nasci para falar do amor e do poder de Jesus. Foi essa ordem que Ele me deu. Então as demais coisas, as demais cositas, são básicas para caminhada. Então eu quero falar hoje, o tema da minha mensagem é baseado no tema da conferência, de volta à inocência. Mas eu quero falar de coração ensinável. Diga comigo: coração ensinável. E responda só para você: seu coração é ensinável? Você está pronto, apto para ouvir e obedecer? Ou você resmunga, retruca e é bode que dá coice, e a teoria, a tradição está superior à experiência que o Senhor quer colocar dentro de você? Eu vou provocar você mais um pouquinho em amor. É minha missão. Como é que estão os seus resultados na vida? Porque você pode, irmão, ter uma lenha arrumadinha, uma teoria, abre a boca e exala conhecimento. Mas eu não estou nem aí para o seu conhecimento. Do outro lado, tem uns que revela, faz um ninja para lá, ninja para cá, revela identidade. Eu não estou nem aí para esse povo. Eu não estou nem aí, Cleve, para os extremos que corrompem o nosso cristianismo, que é uma fé carregada em obras. Você está numa conferência de volta à inocência, e eu estou falando que Deus preparou esse ambiente para nos conferir, e nos perdemos na jornada. Estamos com medo de Deus, estamos com medo de dar as caras a Deus, e por isso a gente acha que nem igreja é suficiente. Tem uma galera aí desigrejada. Igreja. E é interessante isso aqui, querido. O único lugar que Deus se conecta com o Cristo é o corpo, é a igreja. Se você não dá conta de ser irmão e se submeter uns aos outros, em honra aos outros, dando sempre honra, você não está apto para o reino dos céus. Você pode até ser salvo,
Isso é glória de Jesus mesmo. É tributo a Ele. Ele morreu por você, o sangue pagou o seu preço. Mas Jesus aqui está trazendo um nível a mais. Ele está elevando o nível. Ele está dizendo: ei, você pode experimentar o reino aqui na terra. Agora. Experimentando o poder e o amor de Jesus. Eu achei interessante esse texto, porque eu fiquei apaixonada com a palavra que André trouxe de manhã. E sobretudo, quando ele faz aquele jogo, né, que não somos nós, né, que vamos nos consertar aqui. E aí nós vamos procurar Deus no verbo, né, no termo latim, religare. O homem não tem poder para isso. É Deus na sua infinita misericórdia que te encontra na jornada, do jeito que você está. E é Ele quem trabalha e transforma você através do poder do Espírito Santo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Se é para Ele, você pode tributar toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Esse contexto aqui, Jesus tinha sido confrontado com a cobrança. No capítulo 17, os finais dos versículos. E ele fala com Pedro. Pedro era o único de maior. Os outros eram de menores, discípulos jovens. E ele é cobrado. E ele tinha direito, porque era filho de Davi, de não pagar imposto. Mas ele humildemente, ele diz assim: Pedro, os filhos precisam pagar imposto? Não. Mas faz o seguinte, vamos escandalizar, não? Joga um anzol, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele. Vai estar lá uma moeda. Paga o meu e o teu imposto. Cala a boca desse povo. Jesus e o amor dele não me constrange tanto, ele tem que te constranger tanto. Porque o que Jesus está ensinando aqui é subir o nível além da honra e ir para uma obediência. Sabe, quando eu comecei a falar do livro, é porque eu digo sempre lá que adultos não obedecem pai e mãe. Adultos precisam honrar pai e mãe. Só que eu estava lendo os textos que eu vou compartilhar com vocês, e eu vi em Jesus, que é o nosso modelo, que ele obedeceu o Pai, inclusive indo para a cruz. Ele obedeceu em tudo. Ele não só deu toda a honra ao Pai, ele cumpriu tudo que estava escrito e determinado durante a jornada terrena, não só em honra, mas também em obediência. Eu sou uma pessoa muito corajosa, pelo Espírito mesmo. Mas tem uma coisa que eu tenho medo. Crente do coração duro. Crente que não tem o coração ensinável. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, que Jesus em tudo obedeceu o Pai, porque o Pai corrige o filho que ama. E aquele que não obedece, ele mesmo se intitula bastardo, órfão, desconectado, desligado. Eu quero falar com vocês hoje que Deus está conferindo a nossa vida, a minha e a sua. E Ele está exigindo um pouco mais de nós. Ele está exigindo, além da honra, obediência. E obediência, querido, é só para quem tem um coração que ouve as batidas das mãos do Todo-Poderoso e abre a porta. Então você está lá com Deus batendo na porta do seu coração, e Ele está dizendo: ei, se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Por quanto tempo nós pregadores, e quantos pregadores que você ouviu, achando que essa palavra era uma palavra para ímpio, para descrente. Mas não, é a última igreja catalogada em Apocalipse. Apocalipse 3:20 é a igreja de Laodiceia. É para uma igreja que se intitulou rica, sem dependência,
sem dependência, independente. Sou rico, eu tenho tudo. Aí Jesus fala: ai, mas você é tão miserável, pobre, cego e nu. Você precisa da minha presença. Você precisa de colírio para ungir os seus olhos. Você precisa de vestes novas. E você precisa de óleo. Ei, deixa eu te falar. Jesus continua sendo esse que está batendo essa porta desse coração duro. Abra e deixa ele entrar. Deixa a obediência dirigir os seus passos. Ele está nos conferindo. Uma criança é uma fase da nossa vida onde a gente está apto a ouvir. Em tudo a gente obedece porque a gente tem uma dependência dos nossos pais. A gente olha para a nossa vida, é difícil as pessoas que eu atendo ter uma desconexão na infância em relação a pai. Porque a menininha olha para a mãe e vê um modelo. Ela vai copiando tudo. Tudo. Ela modela, ela copia. E olha para o pai dela e acha que o pai é o príncipe dela. Os homens, os meninos, olham para o pai e é um herói. Meu pai é meu herói. E olha para a mãe com desejo de mulher mesmo. Essa mulher, eu quero essa mulher para mim. Chega na adolescência, há uma mudança de desejos, de sentidos. O ser humano se torna então, a partir da adolescência, grupal, coletivo. Já viu quando os adolescentes teve uma época que eles imitavam os cantores que amarravam uma camisa xadrez vermelha, era preto e vermelho? Eu acho que essa loja vendeu demais, né? E todo mundo era igual. Aí quando vai para ver os adolescentes, se é um tênis, todo mundo igual. Eles são grupais, eles se identificam com o grupo. E eles vão ficando com vergonha do beijo do pai, do beijo da mãe. Por isso que eu digo, a infância é o lugar onde você deposita tudo. Valores, princípios, cultura, educação. Ensina a criança no caminho. A gente não diz, ó, vai lá para a igreja, menino, porque parede não cria, não modela. A gente fala, vamos, filho, no caminho. E Deuteronômio capítulo 6 diz, encuca, é colocar na cuca mesmo, encuca, colocar na cabeça a palavra de Deus. Enquanto você anda pelo caminho, enquanto você deita, enquanto você levanta, coloque na cabeça da criança os valores eternos, os princípios inegociáveis. Eu louvo a Deus porque meu pai fez isso comigo quando eu tinha 10 anos. E eu fiquei até 11 anos naquela casa adorando a Deus, servindo e expulsando demônios com 11 anos. Depois foi necessário ser tirada daquela casa de oração. Voltei para a igreja católica porque eu obedeci a minha mãe, eu só tinha 11 anos. Mas o que eu aprendi? Carreguei para a minha vida inteira. E aí eu li a Bíblia por 17 vezes que eu anotei. Depois parei de contar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus que te alimenta, que te orienta, que te dá tudo o que você precisa. Quando você vê alguém, cuidado para você não julgar, irmão. Quando você vê alguém que está na frente, ela tem uma história, essa pessoa tem um passado, essa pessoa tem uma cruz que, oh meu Deus do céu, abre a boca e canta assim, igual o Cleve, assim, você vai olhar, tem que trazer o testemunho também, né, Cleve? Tem história, então cuidado, você religioso, que ficou enfurnado em uma religião que trouxe cegueira espiritual e você diz assim, não existe pastora mulher. Não existe você no catálogo do reino dos céus que se levanta contra os pequenininhos e causam pedra de tropeço àqueles que estão entrando. Olha os frutos. A sabedoria é justificada pelos... Tem fruto aí? Pastor, o que é fruto? Sua vida é reta, justa, digna diante do Senhor? Você vai de casa em casa falar mal de quem está fazendo a obra e ganhando almas para o Senhor?
Você trouxe alguém e esse alguém aceitou Jesus e você falou: nossa, tem uma pedrinha na minha cabeça. Eu amo essas coisas. Tem uma pedrinha na minha coroa. Nós precisamos voltar à inocência de ser como uma criança, como André pregou hoje, né? Que recebe um presente do pai e não fica contabilizando. Quanto foi, será? Vou ter que retribuir para o meu pai. Vou ter que devolver isso de alguma maneira. Não, criança recebe. Sabe o que é o descansar no 7º dia? Aproveita que eu já fiz tudo. Agora desfruta e usufrua de tudo que eu já fiz. Isso é depender totalmente de Deus. Ser criança não é ser infantil. Não é ser tolo e idiota. Apesar que eu estava olhando os sinônimos, né, de inocente. Aí tem um monte de sinônimos, né? Mas o que eu catei para hoje à noite é pureza. Diga comigo, pureza. Então abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4. Filhos. Como é que é o nome? Você é filho? Você nasceu de um pai e de uma mãe? Ou você pulou de paraquedas e está aqui sem rumo? Quem aqui tem pai e mãe? Amém? Então diga, eu sou filho. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Diga, no Senhor. No Senhor. Pois isso é justo. Guardem isso. Tem um no Senhor aqui, tem justo. Vamos lá. Versículo 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Diga, primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem com você. E você tenha uma longa vida sobre a terra. 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Dobra aqui a atenção. Eu atendo muita gente sofrida, sabe? Como psicóloga, como terapeuta. E uma das histórias que mais me impactou foi uma moça que chegou para mim e falou assim: olha, Marilda, eu odeio a minha mãe. Vocês não têm noção, no reino espiritual e no reino emocional, o peso dessa palavra. Eu odeio a minha mãe. Porque o que a gente entende no campo da alma? Que essa mãe foi escolhida por Deus para te dar vida. E a vida é o bem mais importante. Vocês concordam comigo? A partir de eu estar vivo, aí eu decido conquistar todas as coisas ou viver enclausurado nas minhas dores. E interessante que a infância e tudo que aprendemos lá, nós carregamos para toda uma vida. Eu tenho uma frase que é assim: a infância é a estrada que o adulto percorre a vida inteira. Porque querendo ou não, você é um livro de memórias. Então quando acionar alguma coisa, uma canção pelos sensos, né, os sensores, você vai inevitavelmente lembrar da sua memória. Ou ativando campos de dor, ou ativando memórias que te trazem alegria. Olha, eu fui amado. Bem, eu perguntei para aquela moça: o que sua mãe te fez de tão grave para você trazer esse peso tão grande? Ela começou a contar a história. Minha mãe me carregava, eu tinha 6, 7 anos, e isso durou até os 9. Calculei 3 anos, é muita coisa. E eu fiz força para não emocionar com aquela história, porque terapeuta tem que ser mais assim, né? Firme.
Ela disse que a mãe dela carregava ela para as lojas, para o centro, e falava para ela roubar um brinco, um batom, um óculos, uma peça de roupa. E ela obedecia. Ela era criança. Só que o que doía mais, porque ela não tinha essa consciência, a mãe a conduzia ali. Mas a dor mais profunda foi porque a mãe, quando ela era descoberta, né? Algum vendedor descobria, a mãe espancava ela publicamente e dizendo: que menina má. Isso é enlouquecedor. Eu comecei a ouvir tantas histórias e fui criando as minhas teses pela palavra e pela psicologia, pela palavra, entendendo, meu Deus, que dor, que sofrimento. E eu fui caminhando. Deixa eu contar para vocês, só pelo Espírito Santo, esse tipo de pessoa consegue perdoar essa situação. Humanamente, a gente não consegue, tá? Nós precisamos da intervenção divina do Espírito Santo. Porque o que angustiava mais aquela moça era lembrar das surras que ela sofria, e ainda exposta em público, né? Para a mãe ficar de boa. E isso, depois que ela apanhava, no outro dia, rouba de novo. Pega lá. E eu fui ouvindo muitas histórias e entendi que, até chegar ao livro, todo ser humano, você está aqui. Depois você faz o teste em sua vida. Todas as suas dores são oriundas lá da família. Sobretudo com pai e com mãe. Da nossa incompreensão com o jeito deles, da nossa desconexão com eles, da nossa birra, revolta, raiva, tristeza, mágoa, frustração, decepção. E a frustração surge como, pastora? Das expectativas que nós geramos em cima deles. A frustração é a filha da expectativa. E quando a gente é criança, Clévia, a gente tem expectativa nos nossos pais. Quando a gente é criança, a gente espera tudo dos nossos pais. Aí imagina lidar com pais despreparados, que ao invés de criar em amor, disciplinar e educar com educação santa, começa a provocar ira em você. Você quer ver um filho não seguir os passos do pai? O pai não tem uma direção certa para ir, porque é o pai que aponta o destino. O pai que aponta. A Bíblia diz em Salmo 127 que como flechas na mão do guerreiro. Mas para onde que esse guerreiro está apontando? Se ele mesmo não tem uma estrutura para servir a Deus com o coração endurecido que está. Eu fui caminhando entendendo que então justo é obedecer a pais que sabem direcionar o caminho. Justo, é justo. Agora, a honra, ela vem num limiar para a nossa caminhada terrena. Não tem uma vírgula no Senhor, porque a obediência é no Senhor. Quando aquela menina descobriu, peraí, eu roubar errado, e foi uma professora que ensinou, roubar errado, ela conseguiu dizer não para a mãe, e apanhando. Porque a obediência é no Senhor. Por isso que eu falei, guarda essa palavra, no Senhor. Se você está exigindo, pai e mãe, algo do seu filho, que não é, né, no Senhor, Deus vai cobrar de vocês. Porque vocês precisam educar os filhos no caminho, na disciplina e na condução. Agora, filhos, vocês chegaram na vida adulta e os seus pais não têm direção para dar a vocês, porque eles mesmos estão perdidos. Vocês precisam fazer o lech lechá e, como Abraão, vá por você mesmo. Agora, você não tem opção de não honrar.
Porque a honra é o primeiro mandamento que contém uma promessa. Qual é a promessa? Tudo correr bem para você. Todas as áreas. Todas as áreas. E ainda ter longos dias na terra. E que são longos dias, pastora? Dias agradáveis. Porque Deus não tem prazer de colocar você no mundo adoecido, sofrendo. E a desonra é uma quebra com os vínculos eternos. Honra é um princípio inegociável. Agora, obediência no Senhor. Preciso que você grava isso. Nós estamos estruturando algo aqui. Então bata no seu peito e diga assim: a minha obediência aos meus pais é no Senhor. Isso é justo. Se eles estão no Senhor, coisa linda de se ver. Coisa linda. Os filhos andarem juntos. Irmão, sinceramente, eu sou riquíssima. Viu? Riquíssima. O povo fala, não só é rica, eu tomo posse. Qual a minha maior riqueza? Os meus 3 filhos estão no altar. Meu marido, que vocês sabem a história para alguns aqui, cadê ele? Não sei cadê. Está na salinha? Louvado seja Deus. Clevo, um dia, esse homem atirou em mim, você está ligado? Estou falando. Atirou, e eu vi um anjo pela primeira vez. Ele atirando, e eu, Deus, não vai fazer. Não, está acontecendo isso não. Pá! E a pergunta na cabeça, ou Jesus ou eu? E eu, meu Deus, mas Jesus, eu não sei viver sem Jesus. Fiquei um tempo, Jesus, o que é que eu vou fazer? Perdoa, eu tenho uma obra na vida dele, perdoa. Meu Deus, só o Espírito Santo pode fazer isso. Porque, sabe o que aconteceu? Eu não posso contar esse testemunho mais não. Porque o povo vai que fica confiando no que eu vivi, né? Cada história é única, gente. Eu parei de contar. Cada um tem um problema, né? Um dia eu estava testemunhando conferência de mulheres, as mulheradas todas chorando. Aí chegou um depois e fez assim: pastor, e seu ex-marido? Eu falei: que ex-menina? Só tem um. Virou pastor. O perdão anula todas as iniquidades. E só o Espírito Santo pode ajudar você a perdoar. Só o Espírito Santo pode ajudar você a perdoar. Obedecer a Deus é o melhor caminho. Obedecer a Deus é a melhor vida. E eu fico pensando que tem gente que quer ser mais justo que Deus. Quer colocar a teoria acima da vivência com Deus. Repita comigo, só para você selar isso aqui, que eu vou mudar para outro lugar aqui. Diga: eu preciso obedecer no Senhor. Agora, honra. Honrar é inegociável. Ou eu honro e vivo a promessa de Deus, onde tudo vai bem comigo, ou eu desonro e pago o preço. O que você quer? O que você quer? Está tudo na palavra. Abra comigo Colossenses capítulo 3, versículo 18 até o 25. Vamos continuar nisso aqui ainda. Colossenses 3, do 18 ao 25. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Continua. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando vocês estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de
todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha que texto lindo, gente. Você já pensou se a gente fizesse tudo na vida dando honra aos outros, como que para o Senhor? Como é que eu vivo a minha vida com meu marido? Sabe, nós conseguimos algo assim em Deus, estratégico. Romário é pastor, mas ele não tem o dom da palavra, de pregar. Eu sou esposa e sou mulher, mas eu tenho plena convicção que o Senhor me chamou para falar dele. Como Maria, que foi a primeira a ver Jesus e ouviu da boca dele: vai lá e anuncia aos meus irmãos que eu vivo. Eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou anunciando a vocês que Jesus está aqui entre nós, vivo, e está nos conferindo essa noite, e está nos chamando: ei, volta para a inocência, de volta para a inocência, volta para o lugar seguro, habitável. Coloca agora Tito capítulo 1, versículo 15 somente. Tito capítulo 1, versículo 15. Vamos ler no 3, todos nós juntos. 1, 2, 3. Então diga: tudo é puro para os puros, mas para os impuros, tudo está contaminado. A mente, a consciência e o coração. Sabe, quando a gente é diante de Deus obediente, sinceramente não é porque você vai ser um bobo, vão rir de você. E quer saber? Quando você chega num nível de servir a Jesus com abnegação, talvez até você vai ser considerado como um bobinho. Mas é temporário. Vocês não têm noção, quem é daqui da igreja vai lembrar. Eu estava nas madrugadas passando muito esticamento com Deus. E orando e preparando esse livro, e eu falava assim com Deus, né? Porque esse livro, na verdade, é um segundo livro meu. O primeiro vai ser lançado depois, porque Deus me deu uma urgência de entregar esse livro como se fosse um beabá. Ele é muito simples de ler. E durante o tempo em que eu estava no secreto, vocês sabem, foram feitos lives expondo minha figura, meu nome, minha pessoa, essa casa. E nomes que me deram foi: ela é um bezerro de ouro. Que bezerrão de ouro. Como é que consegue? Como pode ser isso? E aí uma enxurrada de direct: pastora, está falando da senhora. E colocava foto. E é crente, igreja, que professa o mesmo nome nosso de Jesus. E aí eu liguei para o pastor, falei assim: pastor, você está tendo conhecimento do que está acontecendo? E ele disse: sim, minha irmã, nós admiramos muito você, nós temos a senhora em alta estima, vai passar? Eu, beleza. Aí mais lives. Como que consegue tudo isso? Ah, o nome da igreja não é Graça e Paz, é Graça Pix. E quem é ela? Ah, é um grande bezerro de ouro. Eu chamei algumas pessoas, e uns que são alunos, porque eu vi um alvoroço, né, Vanessa? Fomos ao monte. E o recado no monte foi o seguinte: eu não quero que revidem, eu não quero que se manifestem,
é o meu nome, então o Senhor me defenderá. Vocês não vão se defender porque crente morreu para este mundo. Então, se ofendeu, está vivo ainda. O nosso segredo é: não se ofenda, portanto, não se defenda. E um dia o Senhor falou comigo: tem uma semeadura, há uma lei, isso é inevitável, mas eu preciso que você compreenda e libere no reino. Eu falei: já liberei. Ele falou: não, tira a sentença das minhas mãos. Eu não entendi. Ele estava querendo uma obediência ainda maior. Eu quero falar para alguém aqui. Talvez você é religioso e você diz: eu perdoo pelo sangue de Jesus, eu perdoo pelo nome de Jesus. Aí lá na sua alma você fala assim: a semeadura chega mesmo, pega ele, Jesus. Eu não, mas pega ele, Jesus, pega. E Jesus está dizendo: pego nada. Eu quero que o seu coração se torne puro, porque para os puros tudo é puro. Inclusive, essas afrontas te levam para um lugar mais rápido, o lugar que Deus já reservou para você. Não revidem, não se ofendam e não se defendam. Mal sabiam eles que eles estavam acelerando o meu processo de entrar ainda mais no secreto, de ouvir ainda mais Deus, de dizer: além de perdoar, está liberado no reino para prosperar. E eu orei abençoando aqueles que me perseguiam. Você não tem noção do poder que é você dobrar o joelho e falar assim: abençoa ele, Pai. Ele não sabe o que está fazendo, não sabe o tanto de almas que estão sendo resgatadas, o tanto de filhos que estão voltando, o tanto de casamento restaurado. Eles não têm noção. Pai, perdoa eles, e assim é. Tudo é puro para os puros. Você está numa conferência. Então diga para o Senhor: eu quero olhar tudo com pureza a partir de agora. Eu quero o mesmo coração que Jesus teve, ensinável, para romper em honra nessa jornada terrena e colher os frutos na eternidade. Abra comigo Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 11. Vocês estão vendo que eu estou correndo por causa da ceia, né? E porque nós temos um convidado tão especial que eu quero ouvir ele mais. Uma das canções que eu mais amo, ele cantou aqui. Quero que valorize o que você tem. Tá lá. Diga comigo: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você precisa resistir um pouco mais. Um pouquinho mais. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveraram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Presta atenção nisso aqui. Lembra quando eu falei lá em Efésios 6:1 que obedecer é justo? Provocar em vocês um fruto de justiça é trazer esse coração ensinável, tal como foi o de Cristo Jesus. Mas eu tenho 2 textos que o Espírito Santo me fez lembrar hoje à tarde. E eu quero compartilhar com vocês somente um versículo último de 1 Samuel 17. Versículo 57 e 58, os 2 versículos últimos. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner, o capitão de Saul, o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Para um pouquinho aí e dobra a sua atenção. 2 extremos mostram o nosso caráter. Quantos extremos? Um extremo onde você está sufocado, atribulado, angustiado, se sentindo sozinho. Aquilo revela o seu caráter. Você pode duvidar de Deus aí. Você pode achar que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou e você vai comer o fruto da serpente, que é da injustiça. O outro extremo, tão perigoso quanto, é o extremo da vitória, dos dias bons da celebração. Davi era rejeitado. A prova é que Samuel foi na casa dele, ungiu um rei, passou os filhos todos, a ponto de Samuel ficar perturbado. Falou: é a casa de Jessé mesmo, Jeová? Porque acabou os meninos, como é que é? Acabou os filhos? Aí Jessé fala: tem um, o menor, de trás das malhadas. Ovelhas brancas, ovelhas negras, ovelhas malhadas, salpicadas, sem pouco valor. Estava lá Davi, esquecido por Jessé, esquecido pelos irmãos, mas visto por Deus, a ponto de Deus deixar um versículo no Salmo 89, versículo 20: achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Quem acha é porque está procurando. E ele continua procurando. João 4:24, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Interessante que ele foi para ali, não foi para lutar, ele foi levar pão e queijo, marmiteiro. E obediente ao Pai. E preocupado, deixou as ovelhas a serviço de um outro, pagando. E pegou os pães, os queijos, e quando ele chega, ele vê a cena. Golias, o filisteu de quase 3 metros de altura, guerreando, inflamando, afrontando o exército. Ele faz uma pergunta, ele distorce, ele xinga ele, né? E ele desvia. A gente tem que desviar das iras também, das setas. Porque se ele leva em conta, ele pega o preço de Eliabe, não tinha guerra. A guerra estava dentro dele. Mas ele desvia, não se ofende, por isso não se defende. E vai até Saul. Eu vou lutar contra o gigante. Eu acho que Saul estava tão desesperado. Vai logo, menino, não tem ninguém mesmo. E deu a armadura toda, e ele ficou engonçado com aquela coisa, e falou: não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Cada um tem uma ferramenta, a minha é ele. Eu sou totalmente dependente dele. E vai no rio, pega as pedras proféticas, as pedras lisas, e atira com a funda. Não subestima a funda de Davi. Depois você pesquise funda. Ele cravou a testa de Golias com aquela pedra. E ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Quem venceu a guerra? Davi.
Ele poderia ali ensoberbecer, sim ou não? O coração se encher e falar assim: estou com a cabeça aqui do gigante e eu avancei, ainda cortei com a espada. Está aqui. De quem você é filho? Alguns aqui diriam: tem pai não, moço. Sou rejeitado, sou abandonado dentro da minha própria casa. Meu pai não está nem aí para mim. É assim que eu escuto dia sim e dia também. Odeio meu pai, odeio minha mãe, não me dá nada, não me deu nada, sabe? Crises existenciais. Davi não. Davi é um menino de 17 anos naquele tempo que poderia estar revoltado, mas com a cabeça do gigante, olha para Abner e diz: eu sou filho de Jessé, o belemita. Eu sei de onde eu vim, porque eu sei para onde eu estou indo. Por isso que o livro diz: a origem aponta para o destino. Você precisa saber e reconhecer de onde você veio, para entender para onde você está indo. E meu convite para você é: pelo amor de Deus, para que essa vaidade, essa soberba, esse coração duro não se distraia na jornada. Sua origem é o coração de Deus, seu destino também é voltar para lá. Agora você está distraindo aqui, para onde você vai? Tem outra pessoa que me deixa impactada. Eu preciso entregar para vocês o que Deus me entregou. Abra aí em Esther. Capítulo 2, somente do 17 ao 20, nós vamos caminhar para a Santa Ceia. Quem sabe o Senhor me dá a oportunidade em outro momento trazer isso aqui mais mastigado para vocês, tá bom? Esther, capítulo 2, somente 17 ao 20. Quem está aí, diga amém. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Uau! Coração ensinável, humildade para permanecer inabalável, tanto na orfandade, sem pai, sem mãe, obedecendo aquele primo que ela chama de tio, mas agora eleita rainha, com banquete em nome dela, o banquete de Esther. Ela poderia dizer: agora eu sou rainha, filho, não preciso obedecer mais ninguém. Mas esse versículo me deixa feliz. Quem está entendendo isso aqui? Mesmo no ápice, com a cabeça do gigante na mão, eu sei de onde eu vim. Não perca a sua origem. Mesmo com o banquete em nome dela e eleita com a coroa na cabeça, vou obedecer como antes Mordecai. Eu acho tão elegante, Clever, esse nível de maturidade com coração de criança, que é tudo que a gente precisa, Claudinha. Você precisa ter uma fé madura, robusta, mas um coração manso e humilde como o de Jesus. Pastora, por que Davi e Esther se destacaram? Justamente por isso. Coração ensinável e reinaram em terra, com um nome que ecoa na eternidade. Feche seus olhos. Eu vou te dar alguns minutos, pouquíssimos. Não porque a ceia
te valida nessa oração, mas porque há 1992 anos atrás, um sangue te remiu e te comprou. E esse sangue fala muito alto no reino espiritual. Você é salvo. Mas essa conferência te convida de volta à inocência, para você viver o reino de Deus na terra. Você precisa, além de honra, entender: se eu tenho um coração manso, se eu tenho um coração humilde, eu não vou só honrar, eu vou obedecer. O Pai que sabe todas as coisas. Espírito Santo de Deus, é em teu nome que eu oro. É em teu nome que eu peço. Nos dê um coração como o de Jesus, manso e humilde, obediente, pronto para obedecer. Nos dê um coração como o de Davi, como lemos aqui, que mesmo com uma grande vitória na mão, a soberba não entrou, o coração era blindado com mansidão e humildade. Nos dê um coração de Esther, que reinando, não se achou no lugar de soberba e vaidade, mas continuou obedecendo a Mordecai. Querido Jesus, que o Senhor possa, sim, nos conferir essa noite. E nós queremos ser bênção para as nossas casas, bênção para Montes Claros, bênção para quem cruzar o nosso caminho. E nós queremos, Senhor, ser bênção, mas apontando para o Senhor, tributando a Ti toda glória, toda honra e todo louvor. Fala com Jesus aí agora. Qual o seu motivo de querer estar de volta à inocência? Estar de volta nesse lugar de pureza? Está de volta nesse lugar que é santo sim, é reto sim, que te faz fugir da aparência do mal, que te faz querer ser como Jesus, o modelo de Jesus, como Davi, como Esther, manso, humilde e obediente. Aproveita e fala com Jesus: Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória. Eu quero ser fortalecido, curado pela santa ceia do Senhor. Eu quero sair daqui frutificando, Jesus, porque teoria eu tenho demais, mas eu quero dar frutos, começando na minha casa. Eu quero ser exemplo na minha casa, para os meus. Eu quero começar a fazer diferença lá. Eu quero frutificar no lugar mais difícil, onde as pessoas me conhecem sem máscara. Me ajuda, Jesus. Me blinda. Me capacita. Se a tua palavra diz que sem o corpo e o sangue do Senhor a gente não faz parte do Senhor, então eu quero de novo voltar à inocência e fazer parte. Porque não sou eu que me basto, é o Senhor e a tua graça que me basta. Em teu nome nós oramos, em teu nome nós agradecemos. Em nome de Jesus. Fique de pé, sobre seus pés.